boa tarde, bom dia, boa noite, depende de onde você esteja. Como é que vocês estão? Estão bem? Estou fazendo um vídeo hoje para todos vocês, tentando me recuperar. Parece que cada vez que eu apareço tenho sempre uma novidade em relação à minha saúde, né? Mas é verdade, o frio está entrando aqui em Portugal e peguei uma chuvinha e olha no que deu, gripe. Não se surpreendam, mas eu realmente estou gripadinha e já tinha ameaçado. Ali, ó, a minha meiona de frio ali. Ah, eu já tinha dito que estava ameaçando e ela veio. Fiquei 2 dias de cama, ainda estou com muita dor de garganta, mas não podia deixar de fazer esse vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos, eu sou a Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Hoje é um vídeo descontraído, não sei se vai durar pouco, se vai durar muito, espero que dure pouco, porque como disse, estou com dor de garganta e fica difícil falar quando está assim. Este vídeo é um pouco de tudo, nem sei qual é o título que eu vou dar para definir, mas até lá eu darei um título, né? É sobre uma situação geral de como está o mundo, né? De como está Angola, de como está o meu país querido, que eu considero como minha segunda pátria. Acho que até hoje muitos angolanos continuam perguntando: olha cá, não sei, isto quando é uma mistura de português, quando é angolano, mas é de um modo geral. Você é mesmo brasileira? Você é mesmo angolana? Você é angolana ou você é brasileira? Tantas são as perguntas que me fazem. Chega uma hora que a gente fica cansada, né? Só aqui no canal são mais de 200 vídeos. As pessoas entram na página do Facebook e eu fico me perguntando, entram para quê? Entram no canal, entram para quê? Para ver a foto de capa do vídeo? Ou para ver o vídeo? Depois vêm por 5 minutos. Eu normalmente sou extremamente educada e continuo sendo e serei sempre com todo mundo. E por norma, todo influenciador pede atenciosamente, né? Dê o seu gosto, se inscreva no canal. A intenção não é para angariar voto, não é para visualização, é para que você se integre àquilo que está vendo. Óbvio que ninguém é obrigado a ficar no meu canal. Ninguém é obrigado a gostar dos meus vídeos. Mas quando você vê, ou pelo menos quando vejo um canal e gosto, eu tento ver o vídeo até o final. Eu tento conhecer as pessoas, né? Portanto, este é um dos quesitos já que eu levanto, que é pessoas que se inscreveram, pessoas que também estão na página da esquerda, como eu costumo dizer. Esquerda não é comunista, tá? Esquerda é me referindo a outra plataforma, que no caso é o Facebook. Acho que já perceberam que eu não sou comunista, né? E que me fazem sempre essa pergunta. Portanto, mais uma vez, eu sou angolana, com nacionalidade portuguesa, né? Adquirida pelo facto de ter nascido na era da colonização, né? Para os angolanos novos que não sabem, eu indico, estudem um pouco mais, por favor. É importante estudar. É importante. Vocês são meus irmãos, mas é importante estudar. Todo aquele que nasceu na época da colonização e por algum motivo saiu, principalmente, mas tem direito à nacionalidade portuguesa quando está em território português. Até mesmo quando não está em território português, pode estar em outro país e adquirir a nacionalidade portuguesa. Portanto, eu sou angolana, tenho nacionalidade portuguesa, morei por 30 anos no Brasil. Morei por 30 anos no Brasil. Após 30 anos, onde, obviamente, casei, tive filhos brasileiros, tenho família no Brasil. Repito, tenho família no Brasil. Após 30 anos de residência no Brasil, voltei a Angola, nesta decorrência dos 30 anos. Comecei toda uma vida de novo, como humanitária, indo e voltando a Angola, assim como indo e voltando ao Brasil.
Começou aquilo que eu digo, uma vida de cigana. E as perguntas continuam. Mas você é brasileira? Não, eu não sou brasileira. Eu tenho 3 filhos brasileiros. Eu tenho um neto brasileiro e um neto inglês. Portanto, eu me espalhei pelo mundo. Mas toda a minha estrutura, após os meus 14 anos, quando eu saí de Angola, com a guerra de Angola, foram no Brasil. País pelo qual eu nutro um grande amor, por isso eu digo que é minha segunda pátria, apesar de eu estar em Portugal e apesar de eu ter também nacionalidade portuguesa. Por isso eu brinco muito, eu digo, eu sou tri. Essa eu deixo em aberto para responder num outro vídeo. A quem não entender. Mas o que também me traz a fazer este vídeo é exatamente o Brasil. Com as eleições do Brasil, eu fiz alguns vídeos para o Facebook, onde demonstrei, obviamente, a minha tristeza. Não pelo facto do que aconteceu, que foi, portanto, a eleição não, o facto do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva ter ganho. Mas sim, muito antes disso, ainda quando estavam em campanha eleitoral, o desfecho que se deu entre a nação brasileira. Como eu disse, eu tenho 30 anos de Brasil. 30 anos de vida no Brasil. Eu fui para o Brasil menina, com 14 para 15 anos. São mensagens entrando, peço desculpas. Eu realmente estou descontraída, porque senão não consigo fazer este vídeo. E eu vivi. Quando eu cheguei ao Brasil, eu cheguei na época de Geisel. Portanto, eu peguei uma época dura, a nível político, mas eu não sabia nada de política, eu não me envolvia com política. Se me perguntarem como era a época de Geisel, eu não lembro, eu era menina. E eu tinha saído de uma guerra de Angola. Portanto, foi preciso eu ir me desenvolvendo mais. Eu também nem queria saber, bem da verdade, eu nem queria saber se eu tinha saído da guerra de Angola. Mas o Brasil foi um país maravilhoso para mim. Portanto, todas as referências que eu tenho do Brasil são de um país querido, um país que abriu as portas aos angolanos, como poucos países do mundo, e aí sim eu falo de boca cheia, abriram as portas para os angolanos e para muitos outros que precisaram de ajuda naquela época. E continua sendo até hoje. O Brasil é dos poucos países no mundo que abre as portas com muita facilidade. Não põe freio para ajudar as pessoas. Naquela época de 75, o Brasil abriu as portas ao povo angolano, como poucos países abriram. A África do Sul não abriu as portas dessa forma para ninguém. Portugal nos criticou de forma violenta, eram retornados. E muitos outros países pensavam 2 vezes para receber os angolanos. O Brasil, com aquele Cristo Redentor, e em vários pontos do país tem aquele Cristo, recebeu os angolanos com muito amor. Nós fomos recebidos com muito amor. E no Brasil, independe de classe social. Você pode ser pobre, você pode ser rico, o Brasil te recebe com muito carinho. Nós chegamos ao Brasil. A minha história eu vou contar para vocês no conteúdo que existe aqui no meu canal, que é Minha Triste História. Eu vou contar a minha história para vocês, detalhada. Mas eu não vou contar de quando eu cheguei ao Brasil. Eu vou contar para vocês, de uma forma mais detalhada,
o que foi a Guerra de Angola para mim. Porque vocês ouvem falar flashes da minha vida. Eu vou contar para vocês de uma forma, aquilo que foi o meu livro, que um deles está aqui do meu lado, o manuscrito verdadeiro, eu vou contar para vocês, até lendo alguns pedaços, no quadro Minha Triste História, a minha vida, do que foi, para mim, ter vivido a Guerra de Angola. Porque muito angolano, novinho, não sabe o que foi para todos nós angolanos, a famosa velha guarda, viver em Angola, uma grande Angola, e que vocês ainda metralham, falam mal, chamam da Era do Cloro. No entanto, vocês se queixam da atual Angola, vocês metem o pau no João Lourenço, o mesmo João Lourenço que eu critico, o mesmo João Lourenço que eu tenho motivos de sobra para realmente criticar. E uma das coisas pelas quais eu critico é porque eu vou em defesa do meu povo, porque eu conheço, percentualmente, se não quase 100%, o governo de Angola, mas sei que uma boa parte da população de Angola, e quando eu digo população, é o povo mais carente, não conhece esses governantes, a não ser de passar. Eu conheço. Quando eu venho no meu canal e faço um vídeo e falo de fulano e beltrano, eu sei de quem eu estou falando. Eu tive o desprazer de conhecer, ou então o prazer de conhecer. Depende de quem seja a pessoa. A Angola de hoje não é, de forma alguma, a Angola de um passado. Se no meu canal tem mais de 200 vídeos, e quase todos eles estão falando de uma Angola, onde eu, como humanitária, tenho levantado uma bandeira, tenho sido nacionalista, tenho lutado que nem uma condenada em defesa de um povo, é exatamente porque além de tudo que eu fiz, além de tudo que eu doei, além de tudo que eu quase perdi, como a minha vida, por um povo, foi graças ao Brasil. Mas hoje, eu vejo um Brasil parecido com Angola. Hoje eu vejo um Brasil muito parecido com Angola. O Brasil que eu tanto amo, o Brasil que realmente me ajudou tanto. O Brasil que me abriu os braços a mim e a milhares de angolanos e a pessoas que hoje estão se propondo a contar suas histórias também no meu canal, angolanos do meu tempo. Hoje eu vejo um Brasil num processo complicado. Pude fazer um vídeo no meu canal, onde demonstrei sim a minha tristeza quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assumiu. Eu tive o desprazer de conhecer Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não conheço só políticos em Angola, eu conheço políticos também no Brasil. Eu estive na casa do Luiz Inácio Lula da Silva para entregar um projeto. Na primeira eleição dele. Eu falei isso no vídeo em que eu fiz na esquerda. Projeto esse que era para o famoso Bolsa Família, onde ele pediu o apoio das ONGs, todas as ONGs do Brasil. E eu, com a minha ONG, junto com o meu assessor José Roberto, fui até ao prédio dele em São Bernardo do Campo levar um projeto. Falei para o filho dele, eu quero agendar horário com o seu pai. E ele se comprometeu. Estava lá na varandinha do prédio dele. Sim, senhora. E
E o sim, senhora, a gente aguarda até hoje. No início, toda a nação brasileira, e naquela época eu morando no Brasil, tivemos esperança. Queríamos acreditar, sim, naquele homem que veio do povo e que prometia mundos e fundos a uma nação, e uma grande nação. Afinal, era uma pessoa que vinha de baixo. Como não acreditar num homem como ele? Infelizmente, não foi bem assim que a coisa aconteceu. Prometeu muitas coisas, o Bolsa Família, como tantas outras. Não estou aqui para entrar na política brasileira. Também não estou aqui para criticar quem votou no Lula. Nem vou discursar a política de Bolsonaro, nem a política de Luiz Inácio Lula da Silva, nem de Dilma, a substituta. Muito menos do partido PT, que eu considero um partido. Eu vou colocar a palavra obsoleto para não ficar mal para o meu povo, que eu tanto amo, povo irmão brasileiro. E tudo isto para dizer o seguinte, a brasileiros, a angolanos, a quem quer que seja. Estou fazendo este vídeo com o maior respeito, mas quem vier aqui me dar patada vai levar patada. Este vídeo está sendo feito pelo seguinte. Hoje ele ganhou as eleições. Bolsonaro continuará no poder até o final do ano. Ele terá que entregar sua pasta dia 1º de janeiro. Para muitos, Bolsonaro não fez nada. Para outros, e eu estou neste grupo, Bolsonaro fez. Num curto espaço de tempo de 4 anos, Bolsonaro fez. Mas eu não vou entrar em detalhes. Porque costuma-se dizer que quanto mais você mostra o rabo, mais você vai ter que baixar a calça. Eu não vou fazer isso. Exatamente pelo quesito que eu venho discutir aqui. Eu nunca vi, de 30 anos de Brasil, sem contar os anos que eu tenho voltado, eu nunca vi uma nação tão carismática, tão doce, tão meiga, tão afável, tão linda como o povo brasileiro, entrar em discórdia, entrar em briga, entrar em morte, entrar em disputa, como a nação brasileira entrou, por causa destes 2 candidatos. Nem a nação angolana, nem com o governo primitivo que nós temos em Angola. E nós temos um governo primitivo. O meu povo, que eu considero até um povo, eu estou falando povo, eu não estou falando da sociedade angolana, porque a sociedade angolana é puxa-saco do governo. Mas o meu povo, que é um povo mais simples, conseguiu fazer esta selvageria, se degladiar como o povo brasileiro está se degladiando perante uma situação que eu acho que não havia necessidade. E foi isto que eu tenho estado a acompanhar desde que as eleições começaram, até mesmo antes das eleições, quando começou a se anunciar a possível candidatura do Lula ao poder, e o povo brasileiro começou a se dividir. O que me deixa triste em tudo isto é que todos nós temos direito ao voto, todos nós temos direito a pensar, a sentir, mas não há necessidade, de forma alguma, da agressão física, da agressão pública e da agressão de um irmão para com outro. Eu costumo dizer que a vida é matemática, ainda mais quando se vive no próprio país. Eu, no momento, não estou no Brasil.
Eu amo muito o Brasil. Conheço muito bem todo o território brasileiro. Mas eu sinto muito quando eu vejo os brasileiros, amigos, uns são lulistas, outros são bolsonaristas, discordarem e discutirem entre si, até mesmo fora do país, mas eu me refiro até mais aos que estão dentro do país, porque mal ou bem vamos ter que levar com o Lula. Mal ou bem, quem está no Brasil, concordando ou discordando, vai ter que levar com o Lula. Para quem votou nele, parabéns para vocês. Que vocês tenham sucesso, já que vocês acreditaram nele. Para quem não votou nele, infelizmente, vamos ter que o aguentar. Portanto, a vida segue, como eu costumo dizer. Se amanhã o caminho do atual presidente não for como nós imaginamos, nós iremos então perguntar aos nossos amigos que acreditaram no senhor e atual presidente Lula da Silva, na base do diálogo e não da discórdia, como é então? Onde está o vosso presidente? Eu fiquei triste porque entre brasileiros, povo este que eu amo tanto, e acreditem, eu amo mesmo, é um povo do samba, sabe quando pega uma caixinha de fósforo e fica sambando? É o povo brasileiro. Mas também vi angolanos, vi portugueses, mas vi muito angolano. Angolano da minha terra, que nunca saiu nem de uma província para ir para outra, dando palpite. Eu dei risada, dando palpite. Votando no sentido de, né? É isso aí, Lula, é isso aí. Eu cheguei a fazer perguntas. Você esteve no Brasil? Não. Ah, mas um amigo me disse. Portanto, é isso que eu digo. Aquele que está no Brasil, aquele que votou consciente, aquele que votou porque acompanhou a época do Lula, eu acompanhei a época do Lula. Lula, Dilma, acompanhei. Eu conheci muitos da turma do PT. Convivi, conheci. Tenho todos os motivos, eu, Filomena Carreira, para dizer, tentei acreditar. E por isso, pelas provas que eu vivi, hoje não gosto, hoje não acredito, hoje não ponho fé. Apareceu outro presidente e, obviamente, todo o meu crédito foi para este presidente. Mas existe um percentual no Brasil que, por algum motivo, mesmo, na minha opinião, Lula não tendo feito aquilo que eu acho que deveria ter feito, continua acreditando no Lula. E quem sou eu? Se nem Cristo conseguiu salvar o mundo para mudar a cabeça de quem é Lula. Agora, eu também deixo a pergunta para todos vocês. Para que brigar com o próprio irmão? Para que um matar o outro? Porque um é Bolsonaro, porque um é Lula? Ah, porque o Bolsonaro começou. Bolsonaro é a maneira de dizer, é bolsonarista, né? Ah, porque o lulista começou. Não tem essa de um começou, outro começou. A revanche está aqui dentro, meus amigos. Uma coisa é um influenciador fazer um vídeo contra um presidente. E vocês sabem que hoje, vocês sabem, se um brasileiro estiver me vendo, deve saber disso. Hoje, a maior mídia que existe não é Globo, não é as emissoras de televisão, são os canais de YouTube.
Tanto é que os tribunais da vida estão morrendo de medo disso. A força do ser humano está aqui dentro. Só é a briga entre duas pessoas se os dois quiserem. Portanto, os dois presidenciáveis fizeram o que tinham que ser feito. Vocês, por amor aos presidentes, disputaram a ferro e fogo, quase com ódio, numa campanha eleitoral. E o que me surpreendeu, para não dizer que me assustou, foi a forma exatamente como este povo, que eu tanto estimo, admiro, tenho o maior amor, carinho, um povo que samba no pé, um povo que é alegria por onde passa, é identificação de eu sou brasileiro. Chegou ao ponto de quase se odiar por causa de uma campanha eleitoral à presidência da República. Com certeza, isso também está sendo uma marca para o mundo. Assim como Angola ficou registrada com esta última campanha eleitoral, das fraudes. Para mim, houve fraude no Brasil, mas eu respeito a opinião de todo mundo. Ah, não houve? Ok. Vamos deixar a coisa correr. Este é o diálogo que eu acho que tem que existir entre as pessoas. O livre acesso, o livre arbítrio de opinião, e não a briga, não o desentendimento, não a má fé de achar que um tem direito a falar e o outro não tem direito a falar. As pessoas têm que saber se respeitar. E o povo brasileiro, que sempre foi um povo tão bom, sempre foi um povo tão dócil, voltar a ter essa essência maravilhosa, essa essência tão doce, tão humana, que parece que no decorrer de alguns anos para cá, começou a perder. E para espanto meu, eu vejo angolanos que nem pisaram solo brasileiro, nem conheceram, nem pegaram um avião, dando palpite em terreno alheio, discutindo com quem já morou lá, entrando em páginas, obviamente, porque não fui eu que entrei na página de ninguém, mas entrando na minha página, dando palpite, xeretando, e aí a gente começa a tirar conclusões. Porque são pessoas, além de tudo, que vêm a mim pedir ajuda. Ai, mãezinha, preciso de ajuda. Ai, mãezinha, eu preciso mudar de país. Estou passando aperto. Ai, mãezinha, isso, mãezinha, aquilo. É nestas horas que a gente para pensar. Às vezes a máscara cai das pessoas. Hoje, diante de um mundo tão cruel, de um mundo onde, se a gente parar para analisar, é só guerras. Me mostrem hoje. Me mostrem, escrevam nos comentários. Aonde a gente pode pegar um avião e encontrar o país de Alice? Me digam, porque eu quero ir para lá. Tá difícil? Tá difícil a gente estar num país onde a tranquilidade é total, onde temos uma economia legal, onde não há problemas. Tá difícil. Temos que saber equacionar para viver hoje em dia. Temos que saber como levar a vida. Temos que saber dialogar, porque senão tudo vira problema. Se você fala A e de repente é B, com certeza vem um C para te enforcar. A vida virou
uma grande plataforma de guerras. E ainda não bastasse isto estar acontecendo em território brasileiro, com os irmãos brasileiros, vêm os meus irmãos angolanos se meter num campo que não conhecem, que não entendem patavina, que não estiveram lá. Irmãos esses que precisam de ajuda, que vêm a mim pedir ajuda, e ficam em cima do muro fazendo joguinho. É nestas horas que eu paro e penso. Mais de 20 anos de luta humanitária, brigando feio contra um ditador. Tenho minha opinião formada também sobre o que aconteceu no Brasil. Mas eu respeito a opinião de todo mundo. E eu tenho que ouvir bobagem? Não. Costumo dizer o seguinte, sou humanitária, mas não sou otária. E comigo não se brinca. Apesar de o meu 1,60 m, não tenho as costas largas, nem tenho guarda-costas. O maior deles está lá em cima. Eu ajudo quem eu quero e quem eu realmente sinto que é verdadeiro. De resto, eu chuto o pau da barraca. Porque hoje em dia, na terra da ditadura, que é Angola, e hoje em dia o que não falta no mundo são países comunistas, parece que o povo realmente optou pela escravidão. E quem paga mais leva. Eu não estou há 20 anos lutando para ser engabelada por pessoas que acham que podem me levar no bico. Quanto ao povo brasileiro, meu carinho, meu respeito, esta é a minha opinião. De qualquer forma, a quem votou e acredita no Lula, meus parabéns, sucesso para vocês. Eu não penso assim, mas respeito. E vamos ver no que vai acontecer, ou no que vai, ou pelo lado, nem sei como me expressar melhor, mas pelo lado que isto aqui vai caminhar melhor. De qualquer forma, eu acho que o diálogo é e continua sendo sempre o melhor caminho para a paz. E o amor é com certeza o meio de tudo isso. Nunca a briga, nunca o desentendimento. Desejo a todos um excelente final de dia. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Meu abraço. Não me levem a mal, não falei isto por mal, mas porque acho que o carinho que eu tenho é tão grande ao Brasil, que o que mais está me decepcionando é ver a confusão que está existindo numa nação que sempre foi vista como a nação mais alegre que existe no planeta Terra. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Meu carinho.